Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de física dessa semana iremos falar sobre dinâmica do movimento circular. Então, queremos aplicar todos aqueles conceitos que a gente viu em leis de Newton, agora no contexto do movimento circular. Então, iremos rever de forma bem simples e bem sucinta, na verdade, o movimento circular uniforme e uniformemente variado. Tudo bem? Mas antes de começar essa história, vamos lembrar um pouquinho de movimento retilíneo, tá? Que a gente viu nas aulas passadas com ou sem atrito. Aqui, tudo bem? Então, imagine o caso que eu tenho um bloco andando para a direita, né? Com aceleração para a direita. Então, quais são as forças que atuam nesse bloco? Bem fácil, né? Temos aqui o peso para baixo, a normal para cima, perpendicular ao chão. E vamos supor aqui que a gente tem o atrito, né? O atrito no sentido contrário ao movimento, ou seja, para a esquerda aqui, sentido para a esquerda, o FAT. Então, qual que é a força resultante? Então, pela segunda lei de Newton, né, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, isso tudo vetor. Então, na direção y, como eu não tenho nenhuma aceleração, vai ser normal igual ao peso, tá bom? Então, quais são as forças na direção y? Apenas a normal e o peso. Na direção x, a resultante das forças, né? Nesse caso, eu só vou ter uma força atuando, né? Na direção x, que é o FAT. Então, só lembrando aqui, né, que a gente está usando o sistema de coordenadas dessa forma, né? xy, x para a direita, y para cima. Então, a força resultante vai ser dessa forma aqui, que a gente viu nas aulas passadas, bem tranquilo. Então, no movimento retilíneo, a minha aceleração está para a direita. O movimento circular muda um pouquinho. E se eu supor que o movimento de uma partícula, de um corpo, está no sentido horário, então, dessa forma aqui, no sentido horário, a minha aceleração estará nessa direção e sentido aqui, tá bom? Estará um pouco com ângulo para a direita e para baixo um pouquinho também. Se a gente supor nosso sistema de coordenadas que a gente está usando sempre, né, que é nessa direção aqui o x e para cima o y, dessa forma a gente pode decompor a aceleração, tá? Já que a aceleração está fora desse meu sistema. Se está fora desse sistema XY, a gente pode decompor a aceleração. Então, vou decompor em duas componentes. Na direção x aqui, né, que é tangente ao movimento, e por isso eu vou chamar de aceleração tangencial, tudo bem? Então é a componente tangencial da aceleração no movimento circular. E uma outra componente é que está dirigida para o centro, e se essa aceleração está dirigida para o centro, eu vou chamar de aceleração centrípeta, tudo bem? Então eu tenho aqui a tangencial e a centrípeta porque está direcionada para o centro. Então a gente pode supor aqui que é um ângulo θ, né? E a gente consegue encontrar a relação de seno, cosseno e tangente, tudo bem? Só um ponto importantíssimo aqui é que se eu tiver, então olha só, se eu tiver, se meu corpo tiver no movimento circular uniforme, eu não vou ter aceleração tangencial. Então vou escrever aqui, olha só, no MCU, que é a maioria dos casos dos exercícios, a maioria, a aceleração tangencial é nula, tá? O módulo, né, da aceleração tangencial é nula. Se eu tiver no movimento circular uniformemente variado, daí minha aceleração tangencial será diferente de zero, tá? Então, nesse caso aqui, será diferente de zero. E percebe que tanto no movimento circular uniforme quanto no MCUV, a aceleração centrípeta é sempre constante. Em todos os casos, eu vou ter centrípeta e ela será constante. No movimento circular uniforme, a tangencial é zero, e no circular uniformemente variado, não só é diferente de zero, como é constante, né? Vou escrever aqui, então, que a tangencial é constante e diferente de zero. Tudo bem? Então, no movimento circular uniforme, eu não tenho
a partícula acelerando e nem desacelerando, né? Ou seja, mudança de velocidade. No movimento circular uniformemente variado, eu tenho mudança, nesse caso eu vou ter mudança de velocidade, acelerando ou desacelerando, tudo bem? Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos para a próxima coisa aqui. Agora, só, né, retomando aqui, né, é que a aceleração tangencial AT está relacionada com a variação do módulo de V. Você está acelerando ou desacelerando. E só lembrando de novo, né, que eu vou ter a tangencial apenas no MCUV. E a centrípeta sempre constante. Vou escrever aqui, sempre constante. Ela está relacionada com a variação da direção de V. Tudo bem? Então, só fazendo um esboço aqui do movimento circular. Então, temos aqui nesse ponto um corpo com aceleração nesse sentido aqui, centrípeta, e aí só que meu velocidade sempre tangencial, dessa forma aqui. Mas agora, se meu corpo estiver nessa posição aqui, a minha aceleração centrípeta vai ser constante, o módulo dela constante, porém vai estar nessa direção e nesse sentido aqui. E com isso, devido à aceleração centrípeta, o meu vetor velocidade também muda, tá bom? Muda de direção e sentido também. Então, o que faz a velocidade do corpo mudar, né, só que sempre tangencial, né, é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Só fiz um esboço aqui, né? Nesse caso aqui, minha velocidade é constante, não, então eu não tenho aceleração tangencial, estou no MCU. Só um desenho aqui, só um esboço, e nos exercícios a gente vai falar bastante disso também, tá? Então tá. E nesse caso, qual que é a força resultante no movimento circular? Então, só lembrando, né, que se a minha aceleração está nessa direção e sentido, então eu vou ter aqui uma força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tudo bem? Então, aqui eu vou ter uma força resultante. Mas também vou ter uma força resultante, né? É que eu posso decompor também a força resultante em força resultante centrípeta. E aqui também eu vou ter uma força resultante tangencial, né? Se eu tiver no movimento circular uniformemente variado. Então, mesma coisa. A fórmula Nines para a força resultante centrípeta, né? E que muitas vezes eu vou chamar de apenas força centrípeta, né? É massa vezes aceleração centrípeta também. Então, e mesma coisa para a força tangencial, né? Força resultante tangencial. Eu tenho aqui que a massa vezes a aceleração tangencial. O que mais a gente vai usar, como vocês já sabem, é a força centrípeta, ou força resultante centrípeta, né? É que é essa daqui. Só que existe uma fórmula para a força centrípeta, né? Então, vou escrever aqui que a força centrípeta é a mesma coisa que massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio do movimento circular que o corpo está fazendo, tá bom? Igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Com isso a gente encontra, né, a fórmula da aceleração centrípeta. Então corta esse m com m e a gente chega aqui v quadrado sobre r. Módulo, né? Módulo da aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Ou também, né, só escrevendo aqui do lado, né, que a força centrípeta é igual a massa vezes v quadrado sobre r. Tudo bem? Não vai confundir com energia cinética aqui que a gente vai ver no futuro, né? A energia cinética é mv quadrado sobre 2. Aqui é centrípeta, mv quadrado sobre r, né? Onde r é o raio do círculo que o corpo está fazendo. Tudo bem? É uma coisa importante, pessoal, que vocês não podem colocar no diagrama de forças, né? Vocês não podem colocar flechinha da força resultante. Então, por exemplo, aqui, eu tenho movimento circular e então a força resultante está assim.
Então, em nenhum momento eu coloquei setinha na força resultante. A gente não coloca. Se tiver o peso aqui para baixo, então força resultante igual ao peso. A gente só coloca peso normal, força de atrito, né? E outras forças que tiver. Mas a gente nunca escreve flechinha força resultante. Tudo bem? Vai ficar mais claro nos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para o nosso primeiro exercício aqui. Então diz o seguinte: um carrinho de massa 100 quilos descreve um percurso circular de uma montanha russa de raio 2,5 metros, com velocidade constante. Ou seja, pessoal, já grifa aqui, olha só, velocidade constante, a gente está no movimento circular uniforme. Então, a tangencial não vai me interessar aqui nesse caso, né? Apenas a aceleração centrípeta. Sabendo que g é igual a 10, como sempre, né? Determine a mínima velocidade que o carrinho deve ter em A, no ponto A, né, que é o ponto da sua trajetória, né, maior. Determine a mínima velocidade que o carrinho deve ter em A para não perder o contato com os trilhos. Ou seja, eu quero em qual velocidade ele vai ter no ponto A para que o meu carrinho não caia. Ou seja, perca o contato com os trilhos. E pessoal, lembre-se que, bom, enfim, vamos lá. Quais são as forças que eu tenho no bloco no ponto A? Então eu tenho o peso para baixo, como sempre, né, em direção ao centro da Terra, e eu tenho a normal. E aqui que está o ponto muito importante, pessoal. A normal está em que direção? Em que sentido? A normal, é como uma montanha russa, então meu chão está aqui, tá? Então, a normal vai ser perpendicular ao chão. Então, eu tenho a normal nesse sentido aqui. E não para cima, como muitos podem pensar. Tudo bem? Já que meu carrinho está de ponta cabeça. Então, peso e normal em direção ao centro. Tá bom? Só que só existe normal quando é meu bloco, o carrinho, né, tem contato com o chão. A partir do momento que meu bloco perde contato com o chão, não existe normal. Só que eu quero justamente isso, né? Eu quero que qual que é a mínima velocidade que deve ter para que não perca o contato. Ou seja, se eu diminuir um pouquinho mais a minha velocidade, daí meu carrinho vai cair. Tudo bem? Vamos supor então que perde contato, né? Ou seja, meu normal some. Se o normal sumiu, então a partir dessa velocidade para baixo, vai ser a velocidade que eu perco o contato com o chão. Então a gente elimina a força normal. Desse modo, as forças que atuam no carrinho, né, é apenas o peso. E o peso, né, e o peso está justamente direcionado para o centro, ou seja, força resultante centrípeta, né, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tudo bem? Mas qual que é a força, qual que é a resultante centrípeta nesse caso? É que a única força que está direcionada para o centro é a força-peso. Então a gente tem aqui que peso igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Tudo bem? Então beleza. Queremos encontrar quem? A velocidade, né, que no caso é a velocidade mínima, né? Então beleza, só que peso, né? A gente sabe que é massa vezes gravidade igual a mv quadrado sobre r. A gente pode cortar a massa de um lado, massa do outro, e assim a gente pode isolar a velocidade, o v. Então teremos aqui que v quadrado sobre gr, passo 2 que está no expoente, passa para o outro lado como raiz quadrada, então vai ficar v, vou escrever aqui em cima, v igual a raiz quadrada de gr. Então a gente descobriu qual que é a velocidade mínima para o bloco não perder contato. Se eu diminuir um pouquinho mais a velocidade, daí meu carro já cai. Tudo bem? Então, numa montanha russa, os engenheiros constroem ela pensando nessa velocidade aqui. Então, a mínima
a velocidade para o carrinho dar o looping vai ter que ser raiz quadrada de GR. E perceba um fato muito importante aqui, é que V não depende da massa, ou seja, pode ter quantas pessoas for no carrinho, né? Pode ser o peso que for no carrinho, mas a velocidade mínima, né, para que o carrinho não caia na montanha-russa não depende da massa. Apenas a gravidade é constante, né? Então, né, não interessa, mas depende apenas do raio do looping, né, da montanha-russa. Tudo bem? Então, apenas o raio que importa para a gente. Então, colocando os dados aqui para a gente, né, teremos que velocidade igual a raiz quadrada de g é 10, vezes o raio, que é 2,5 metros. Está em metros, deixa em metros, nesse sistema internacional. Então, a gente tem aqui raiz quadrada de 25, ou seja, portanto, né, velocidade é 5 metros por segundo, e é isso. Essa aqui é a velocidade mínima. Se eu colocar a velocidade de 4 metros por segundo, até meu carro vai cair, tá bom? Acima de 5, aí tudo bem, eu vou estar na velocidade de segurança para o carrinho não cair. Então, esse exercício muito clássico, pessoal, é de mínima velocidade num loop de montanha-russa. Muito importante. Agora vamos para um outro exercício também importantíssimo. Vamos resolver agora um exercício muito importante do movimento circular, que é o movimento do pêndulo cônico, tá? Então vamos ler o exercício juntos. Um pequeno corpo de massa 3 kg preso à extremidade de um fio descreve um movimento circular horizontal e uniforme, tá? De raio 1,2 metros, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que seno θ é 0,6 e g é igual a 10, determina a velocidade angular do movimento. Pessoal, a velocidade angular, o que é? É o nosso ômega, né? Só lembrando então das aulinhas de movimento circular, tá? Temos aqui o nosso ômega. E já adiantando aqui para vocês, né, que a gente tem que lembrar, é muito importante lembrar, da relação entre a velocidade linear do corpo e a velocidade angular, que descreve um movimento circular, tá? Então a gente tem a relação de V ômega R, né? Velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Tudo bem? Então essa relação a gente vai ter que usar, eu já coloquei aqui, porque a gente vai ter que usar depois. Então a primeira coisa é no exercício de leis de Newton, né? Como vocês já sabem, em qualquer movimento, seja retilíneo ou circular, é colocar as forças no corpo. Então a gente tem aqui, como sempre, né, o peso para baixo, peso para baixo. Temos aqui também a nossa tração, né? É porque se eu tenho fio, então quer dizer que eu tenho tração. E a gente pode utilizar nosso sistema de coordenadas que a gente está acostumado, né? Com o x nessa direção aqui e o nosso y nessa direção também, tá? Quais são as forças que estão fora desse diagrama x, y, né? Temos o peso para baixo, né? No sentido negativo de y. Ok, está no diagrama. Só que a tração está fora do diagrama. Ou seja, dessa forma preciso decompor em dois componentes a nossa tração. Uma na direção y positiva, né? Então temos aqui a nossa ty e uma direção aqui tx, tá? Dois componentes, ty e tx. Se o meu ângulo θ está aqui, né? É que é o ângulo entre o fio e a vertical, pela relação lá da geometria plana, né, que a gente sabe, que são alternos internos. Então, aqui, esse ângulo aqui é alterno interno com esse θ aqui. Então, é isso, tá? Colocamos todas as forças, decompomos a tração, tá? Agora falta colocar a segunda lei de Newton, né? Fazer as equações do movimento aqui. Então, temos aqui na direção y primeiro. Então, temos aqui, olha só, em y, não temos nenhuma aceleração. Então, força resultante igual a zero, ou seja, tração igual a TI, peso igual a TY, tá? Então, temos aqui que TY é igual a peso. Só que TY, quem que é? TY é T cosseno θ, tá? Então, TY é T cosseno θ. E eu descobri isso através da relação do triângulo retângulo, tá? De cosseno é igual a TY sobre T. Então, e o peso, sabemos que a massa
vezes a gravidade. E na direção x, tem aceleração? Tenho sim, e a aceleração é centrípeta, ou seja, em direção ao centro. Só que a Tx é justamente em direção ao centro, ou seja, a força resultante, centrípeta, tá? É igual a Tx nesse caso. Então a gente fala que a Tx é igual a força centrípeta, ou seja, mv² sobre r. Quem que é Tx? Tx é T vezes seno θ, igual a mv² sobre r. Só que velocidade linear, olha só, pela minha relação aqui do movimento circular uniforme que a gente aprendeu lá atrás, é v ômega r. Então a gente substitui esse v por ω² r². E assim a gente pode cortar um r aqui embaixo, um r aqui em cima. Vou ficar com o que então? Vou ficar apenas mω² vezes o r. Tudo bem? Então olha só, pessoal, temos o θ, né, que é dado no exercício. A massa também é dada. Gravidade também, né, que sempre sabemos a gravidade. Já o ômega a gente quer descobrir. Raio também temos, só a tração que a gente não tem. Temos que arranjar um jeito de sumir com essa tração nas nossas equações, né? Então aqui temos um sistema de equações, né? Se a gente subtrair essas duas equações, a gente vai poder sumir com a tração aqui e aqui também. Além disso, a gente pode sumir com a massa também. Então, muitas vezes, nas nossas equações, a gente pode sumir com a massa. Nosso movimento não depende da massa. Então, vamos ter o seguinte. Dividindo aqui as duas equações, vamos ter que cosseno θ sobre seno θ é igual a quem? G sobre r ω². Isolando o nosso ômega, né, a velocidade angular, temos aqui que o nosso ômega ao quadrado é igual a quem? É igual a seno θ sobre cosseno θ, tudo bem? Vezes gravidade sobre o raio. Então, passando só a nossa raiz para o outro lado, né? Nosso expoente como raiz, vamos ter o quê? Vamos ter que ômega raiz quadrada de seno θ sobre cosseno θ, vezes gravidade sobre r. Tudo bem? Gravidade temos, raio também temos o seno e o cosseno não temos. Mas é bem simples, pessoal. A gente tem que lembrar só da relação fundamental da trigonometria, que é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Se seno de θ é 0,6, então cosseno, fazendo as continhas aqui, a gente vai encontrar que o cosseno é igual a 0,8. Então, substituindo aqui na nossa equação, vamos ter que raiz seno é 0,6, cosseno é 0,8, gravidade é 10 e raio é 1,2. Fazendo essa continha que é bem tranquilo, a gente vai encontrar que o nosso ômega, velocidade angular, é 2,5, o quê? Qual que é a unidade de ômega? Lembre-se, é rad por segundo. E assim a gente termina o nosso exercício. Um exercício um pouco mais complicado. É muito cara de segunda fase isso aqui, tá, pessoal? E às vezes até de primeira mesmo, né, se for vestibular tipo FUVEST, tá? Então, é um exercício muito importante, pessoal. Vale a pena treinar e fazer as listas de exercícios, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Se você curtiu o vídeo, curtiu esse exercício de pêndulo cônico, de montanha-russa, dá um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, tá? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!